Como todas as outras faculdades que nos pertencem, a imaginação pode ser bênção ou maldição, dependendo inteiramente de como é utilizada e da maneira em que é bem disciplinada. Todos temos, em algum grau, capacidade para imaginar. Este dom nos habilita a ver sentido nos objetos materiais, a observar semelhanças entre coisas que à primeira vista parecem tão diferentes entre si. Permite-nos saber coisas que os sentidos jamais poderiam dizer-nos, pois com elas somos capazes de ver, através das impressões sensoriais, a realidade do que está por trás das coisas. Todo avanço feito pela humanidade em qualquer campo começou com uma ideia à qual nada correspondia na ocasião. A mente do inventor simplesmente pegava fragmentos de ideias conhecidas e com eles fazia alguma coisa que não era só totalmente desconhecida, mas também inexistia completamente na época. Assim, criamos coisas e, ao fazê-lo, provamos que fomos feitos à imagem do Criador. O fato de que muitas vezes o homem decaído emprega os seus poderes criadores a serviço do mal não invalida o nosso argumento. Qualquer talento pode ser usado para o mal como para o bem, mas não obstante, todo talento provém de Deus. Algumas pessoas que erroneamente confundem a palavra imaginativo com a palavra imaginário, talvez neguem que a imaginação é de grande valor no serviço de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo não negocia com coisas imaginárias. O livro mais realista do mundo é a Bíblia. Deus é real, os homens são reais, e real é o pecado, bem como a morte e o inferno para onde o pecado leva inevitavelmente. A presença de Deus não é imaginária, e a oração não é a indulgência de uma deleitável fantasia. Os objetos que absorvem a atenção do homem que ora, conquanto imateriais, são contudo completamente reais e mais reais do que qualquer objeto terreno. O valor da imaginação purificada na esfera da religião está em seu poder de perceber nas coisas naturais sombras de coisas espirituais. Ela capacita o homem reverente a ver o mundo num grão de areia e a eternidade numa hora. A fraqueza do fariseu do passado era justamente a sua falta de imaginação, ou o que dá na mesma, a sua recusa em permitir-lhe entrar no campo da religião. Ele via o texto com a sua definição teológica guardada com cuidado, e não via nada além disso. Uma pedra amarela à margem do rio era para ele uma pedra amarela e nada mais. Quando Cristo veio com a sua esplendente penetração espiritual e com a sua fina sensibilidade moral, parecia ao fariseu um devoto de outra espécie de religião. O que ele realmente era se o mundo o tivesse tão somente compreendido. Ele podia ver a alma do texto, enquanto que o fariseu só podia ver o corpo e podia provar sempre que Cristo estava errado apelando para a letra da lei ou para uma interpretação consagrada pela tradição. O abismo que os separava era grande demais para permitir que coexistissem. Assim, o fariseu que estava em condições de fazê-lo entregou o jovem Jesus à morte. Tem sido sempre assim, e creio que assim será sempre, até que a terra se encha do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A imaginação, visto que é uma faculdade da mente natural, necessariamente tem de sofrer por suas limitações intrínsecas e por uma inerente inclinação para o mal. Embora a palavra, como se acha na versão do rei Tiago, normalmente não signifique imaginação, mas simplesmente raciocínio de homens cheios de pecado, eu não escrevo com o fim de desculpar a imaginação não santificada. Bem sei que dela, como de uma fonte poluída, jorraram correntes de ideias malignas, que, através dos anos, têm levado os homens a um comportamento desordenado e destrutivo. Contudo, uma imaginação purificada e dirigida pelo Espírito é coisa completamente diversa, e é o que tenho em mente aqui. Anseio por ver a imaginação liberta de sua prisão e recebendo o lugar que por direito lhe cabe entre os filhos da nova criação. O que estou tentando descrever aqui é o sagrado dom de ver, a capacidade de olhar além do véu e contemplar com maravilhado espanto as belezas e os mistérios das realidades santas e eternas. A pesada mente presa à terra não dá crédito ao cristianismo. Comparem-se, por exemplo, as seguintes versões de Romanos 1:21.
Quanto à palavra grega que ali ocorre, permitindo-se-lhe dominar a igreja há bastante tempo, ela o forçará a tomar uma destas duas direções, ou a do liberalismo, no qual achará alívio numa falsa liberdade, ou a do mundo, onde achará prazer desfrutável, mais fatal. Mas pergunto, se tudo isso não está incluído nas palavras do nosso Senhor, registradas no Evangelho segundo João: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vo-lo há de anunciar. Possuir mente habilitada pelo Espírito é privilégio do cristão sob a graça, e isto abrange tudo quanto venho tentando dizer aqui.